Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu espero que sim, como sempre. Desejo renovado. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, a respeito do currículo de referência de Minas Gerais, que substituiu o antigo currículo básico comum, que era conhecido por CBC. E é uma discussão que está atrelada às duas aulas anteriores, né, a assíncrona e a síncrona, que falaram da BNCC, né, da presença do ensino de história na educação infantil e no ensino fundamental, nos anos iniciais, respectivamente. Então aqui a gente vai conversar, assim, no mesmo ritmo, digamos assim, dos diálogos relativos à BNCC. A gente vai falar desse currículo referência que é de 2018, ele é muito recente. Ele foi formulado, né, a partir de uma reformulação, na verdade, do CBC em 2018, no esteio das discussões da BNCC, então ele está muito atrelado à BNCC, né? O Estado de Minas Gerais anuiu a base nacional comum curricular, e uma quantidade muito grande, 96% dos municípios mineiros até 2018 tinham também anuído. Então estão em sintonia com esse currículo de referência de Minas Gerais. Construíram conjuntamente, né, com o Sistema Estadual de Educação, com a Rede Estadual de Educação, esse currículo. Então hoje a gente vai falar de algumas questões relativas às suas razões de ser, né? Como resposta à BNCC, que é uma base que estimula a criação dos currículos, vai verificar aqui as presenças do ensino de história, especificamente na educação infantil, né, em sintonia com aquilo que nós já havíamos discutido lá em relação à BNCC. Então, mais uma vez, é uma discussão específica do ensino de história na educação infantil, dentro do currículo de referência aqui de Minas Gerais. Então, para contextualizar primeiramente, né, desde 2005, Minas Gerais possui um currículo básico comum, que é popularmente, digamos assim, conhecido por CBC, que é um documento orientador, né, do processo de ensino, né, que orienta o processo de ensino e, em tese, garante aí os direitos de aprendizagem dos estudantes para o Estado de Minas Gerais, né, especificamente. O CBC, né, tinha aí como proposta curricular a resposta a uma série de questões, dentre elas o que ensinar, ou seja, quais seriam os conteúdos, ou seja, currículo mesmo, né, quais seriam as habilidades e competências, portanto, dentro desse, né, digamos assim, conjunto de elementos que deveriam ser ensinados, por que eles deveriam ser ensinados, né, destacando a importância das disciplinas na vida social e cultural, quando ensinar, ou seja, em qual ano escolar especificamente aquele conteúdo deveria ser ministrado, para qual faixa etária, né, como os conteúdos deveriam ser ordenados, né, quais habilidades deveriam ser desenvolvidas atreladas a cada conteúdo. Como ensinar, ou seja, as metodologias de ensino, né, quais seriam os procedimentos, metodologias, recursos didáticos possivelmente indicados, né, e como avaliar. Né, quais seriam os processos de avaliação pertinentes, etc. Algumas pessoas com muita justiça podem dizer que, por exemplo, se indicar o como ensinar é uma questão complexa, assim, dizer para os professores, por exemplo, que eles devem adotar tais e tais e tais e tais metodologias, isso pode soar como uma espécie de entrave, né, de camisa de força metodológica, que vai dizer assim, olha, só pode ensinar desse jeito, né? Ou seja, desconsidera a flexibilidade das formas de ensinar, bem como das formas variadas de aprender. É uma discussão boa a se fazer quando um tipo de proposição como essa é oferecida, né, com esse tipo de questionamento. Mas, obviamente, se prevê aí a possibilidade da existência óbvia de várias maneiras possíveis de se ensinar e de se aprender, obviamente. Assim se espera. Com a homologação da BNCC, em 2017, tornou-se necessário, então, foi reconhecido a necessidade de elaboração de um novo currículo. E esse novo currículo, que foi formulado ali a partir da adesão do Estado de Minas Gerais ao processo de implementação do BNCC, passou a ser chamado de currículo referência. É o currículo de referência Minas Gerais, CR ou CRMG. O relatório final, né, desse processo
de formulação desse currículo referência, que contou com a participação de docentes, gestores, né, das secretarias municipais de educação, inclusive, né, menciona, né, que finalizando esse processo em 2018, né, se constituiu enquanto, né, o próprio currículo referência, uma referência obrigatória apenas para a rede estadual de educação e para as redes municipais que aderissem voluntariamente. Então, muitos municípios acabaram aderindo, a maior parte dos municípios mineiros. Então, aí até 2018, pelo menos, no fechamento desse processo de construção, 96% dos municípios de Minas Gerais, ou seja, 819 municípios, haviam aderido a esse processo. Portanto, estão aí alinhados com o currículo de referência de Minas Gerais. E esse currículo ele é constituído por eixos, né? Então, temos aí 2, 4, 6, 7 eixos, sendo que um é central ali nesse diagrama que podemos observar aqui nesse slide. Então, a gente tem no centro do processo um eixo chamado de sujeitos e seus tempos de vivência. Se perceberem, mais uma vez, a gente tem um alinhamento com todas as discussões que perpassaram a disciplina, falar dos sujeitos, de suas próprias vivências, do reconhecimento delas enquanto elemento importante para a construção da própria realidade, né? No seu tempo específico. E temos aí outros eixos, né? Currículo e educação integral, aqui, escola democrática e participativa, equidade, diversidade e inclusão. Uma outra questão que foi bastante discutida ao longo da disciplina também, direito à aprendizagem, currículo e formação dos profissionais da educação, ou seja, há uma discussão especificamente voltada para a formação docente, currículo e avaliação dos processos de aprendizagem, né? Então, esses são os eixos formadores aí desse currículo de referência de Minas Gerais, né? E eu vou destacar apenas alguns deles, né? Então, esse central, né, os sujeitos e seus tempos de vivência, né, o próprio documento diz o seguinte para a gente: entende-se que os diferentes tempos da vida constituem construções históricas, sociais e culturais. Né, nos deparamos aí com a afirmação que, mais uma vez, está em sintonia com aquilo que a gente discutiu ao longo da disciplina, né, ou seja, o reconhecimento, né, das construções históricas, né, ou sócio-históricas que dão sentido à realidade, né, e da multiplicidade de vivências culturais em cada tempo da experiência humana. Então, continuando, devemos avaliar em que medida a construção de padrões universais e normativos, ao invés de ancorar em um melhor conhecimento dos sujeitos com quem trabalhamos, nos embaça a compreensão de sua subjetividade. Eu acho esse texto muito legal, muito interessante, porque nos aponta justamente alguns caminhos que já debatemos, por exemplo, sobre a chamada história única, sobre as perspectivas europocêntricas da história tradicional, inclusive das práticas tradicionais do ensino de história, ou seja, uma série de problemas foram desencadeados por conta dessas questões, do afastamento do sujeito em relação ao processo histórico, ou invisibilidade do processo histórico, de fato, mas apenas dos fatos, né, do acontecimento e dos chamados heróis, etc., né, são perspectivas já ultrapassadas, mas ainda muito presentes, ultrapassadas no campo teórico-metodológico, mas não ultrapassadas muitas vezes nas percepções do senso comum e em algumas práticas didáticas, né, que ainda sobrevivem nesse sentido. Então, o currículo referência nos chama atenção para uma discussão que é central dentro do universo do ensino de história, que é evidenciar a multiplicidade, né, de histórias vividas, né, a construção de padrões, né, universais, como aqueles relativos à história de uma perspectiva europocêntrica, por exemplo, e a necessidade de se desconstruir essas questões. Fala-se ainda de questões normativas, então a gente pode pensar uma série de outras questões, né? Não só aquelas eminentemente ligadas a essa perspectiva tradicional de vislumbrar o passado, de entender o passado, mas questões que remetem ao presente, como temas ligados ao gênero, por exemplo, a sexualidade, as relações étnico-raciais. Então, todas essas questões são colocadas em jogo no CBC. O que é interessante é que o texto, o currículo referência,
O texto antigo do CBC eu considerava ser muito interessante também nesse aspecto. Em alguns trechos ele é mais evidente, né? Assim como o texto anterior, tanto o CBC quanto o currículo referência são muito evidentes em relação a determinadas questões que às vezes não aparecem de maneira tão nítida na própria BNCC, ok? Então é um fato a ser destacado aqui, indo direto ao texto. E continuando, o documento ainda nos diz o seguinte: pensar uma educação, e aí já virando para outro eixo, né, que é equidade, diversidade e inclusão. Pensar uma educação para a equidade é pensar em igualdade de oportunidades. Uma educação focada na redução das desigualdades e numa lógica libertadora que rompa o vazio dos serviços públicos a uma significativa parcela da população que historicamente é periférica ou foi tornada periférica. Então, mais uma vez, nos encontramos com uma série de questões que foram já tocadas ao longo da disciplina. Obviamente que a gente pode aqui refletir se a própria experiência construída cotidianamente nos espaços escolares, atrelados aos sistemas de educação, como o estadual, por exemplo, que é o principal responsável por esse texto, se de fato são permeáveis, espaços permeáveis para se trabalhar equidade, diversidade e inclusão. Ou seja, um desafio posto, né? Que é aí oficialmente reconhecido, né, por esse currículo referência. Então, o que torna, né, as unidades escolares, os docentes, gestores e demais trabalhadores da educação, bem como a comunidade escolar como um todo, incluindo os estudantes, não só alvo, mas sujeitos desse processo, né? E muitas vezes a gente tem uma série de resistências a essa discussão, especificamente. E segue o documento dizendo o seguinte: há igualdade numa ação para a equidade, mas que esta vai além e carrega consigo a importante ênfase na justiça social, a equidade. Ou seja, tratar os desiguais de maneira desigual, gerando igualdade de oportunidades. Quebramos aí, né, algumas confusões que existem com relação ao termo da igualdade, como se ele per si proporcionasse para todos partir do mesmo ponto em busca das oportunidades, e não é isso que acontece. Muitas vezes desqualificar ou não levar em consideração, desconsiderar, portanto, uma série de questões que são relativas às diferenças existentes e que fazem muitas vezes com que as oportunidades não sejam de fato iguais para todos. Então, o sistema de educação deveria construir uma ação em busca dessa equidade, né? Ou seja, em busca da própria justiça social nos processos de construção do conhecimento, né? Nos direitos à aprendizagem e, por que não dizer também, nos direitos a ensinar. A gente tem que colocar o professor também, o professor e a professora dentro desse processo, né? Dos direitos a ensinar, que é uma outra coisa que, né, tem sido muito e constantemente evocado em termos de ser contestado nos dias que a gente vive agora. Então, tem essa imagem lá no documento que representa essas questões, né, dos elementos, tanto da igualdade quanto da equidade. Coloquei aqui para ilustrar, eu achei interessante. E aqui a gente tem os direitos e as oportunidades. Aqui a gente tem os direitos, as oportunidades e a justiça social, né? A gente tem a justiça social como horizonte, a promoção da justiça social para todas as pessoas envolvidas nos processos da educação. Ainda falando disso, né, de equidade, diversidade e inclusão, a escola para a diversidade e para a inclusão exige outro modo de viver em que professoras e professores e estudantes empreendam a tarefa de aprender coletivamente. Isso é interessante para voltar àquelas nossas discussões a respeito, né, das possibilidades de promover, né, de se oportunizar o protagonismo da construção do conhecimento para os estudantes, né, que os professores devem aprender com os estudantes, inclusive, né? Não é só o estudante que aprende a aprender, o professor aprende a aprender e aprende a ensinar, né? Aprende a compartilhar, digamos assim, prefiro assim, né? É um desafio grande. É uma possibilidade também de a gente pensar na necessidade de se discutir as confusões também que se fazem em torno do conceito de inclusão,
né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que inclusão diz respeito à educação especial, e não é isso. A educação especial está dentro da educação inclusiva, que prevê uma série de ações. Por exemplo, essa educação para a diversidade a gente pode colocar como um dos elementos importantes que podem formar a educação inclusiva, por exemplo, né? E diversidade em todos os âmbitos, né? Das relações étnico-raciais, das relações de gênero, das necessidades especiais, formas de deficiência. Todas essas questões devem ser levadas em consideração nesse sentido e num processo de equidade. Ok? Então aí, pensando especificamente na educação infantil, né, a organização do currículo referência, foram considerados para sua implementação dois elementos, dois grandes eixos, que foram interações e brincadeiras. Aí, da mesma maneira como na BNCC, a gente tem uma importância reconhecida para a questão da ludicidade, né? E não vou voltar naquela nossa discussão lá, mas é uma evidência importante para a gente pensar, né? As interações sociais, a partir da ludicidade das brincadeiras. Então é uma questão interessante para a gente pensar, né? Como essa é de fato uma presença constante no debate curricular, né? Então tais eixos se organizam a partir de um conjunto de princípios. Quais são esses princípios? Primeiro, são princípios éticos. Lembra que no BNCC também tem uma evocação ética. Então, dentro desses princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferenças culturais, as diferentes culturas, as diferentes identidades e as singularidades de maneira geral. Então, são princípios éticos. Notem que dentro dos princípios éticos está o do meio ambiente. Interessante pensar nisso, né? Como o documento está afinado nesse sentido com questões da nossa, né, do nosso contexto, da nossa conjuntura do tempo presente. Princípios políticos, dos direitos de cidadania, voltamos mais uma vez àquela discussão lá, especificamente no ensino de história, a construção da cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Então, valores que, em tese, deveriam ser aqueles que formam a base, né, para a nossa existência política, para a nossa existência cidadã. Ou seja, já serem ali, evidentemente, levantados, né, plantados na educação infantil. Princípios estéticos, por fim, da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, mais uma vez, da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais, levando em consideração princípios da diversidade, do reconhecimento do fazer artístico e cultural presente nas comunidades, inclusive de manifestações culturais ou bens do patrimônio cultural, que sejam muitas vezes alvo de discriminação ou discussões análogas a essa. Então são questões interessantes, mais uma vez, para a gente pensar e sobre as quais a gente já conversou ao longo desse breve semestre e tumultuado semestre. Está aí a estrutura curricular da educação infantil, né? A gente tem aqui os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, são os blocos, e aqui os campos de experiência divididos entre as 3 faixas etárias. É o esquema da BNCC, basicamente, né? E aqui a gente tem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, direito de aprendizagem e desenvolvimento, campos de experiência, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, né? Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Essa é a estrutura presente no currículo referência de Minas Gerais para a educação infantil. E aqui a gente tem, né, mais uma vez, a articulação entre aqueles princípios, os éticos, políticos e estéticos, com os chamados direitos de aprendizagem. Então temos o direito de conviver com outras crianças e adultos, o princípio de conhecer-se, né, o direito de conhecer-se, de construir sua própria identidade pessoal, social, cultural, constituindo uma imagem positiva de si. Isso é muito importante em relação ao reconhecimento da diversidade, né? Trabalhar questões relativas, por exemplo, ao racismo, às desigualdades sociais. Uma série de questões podem ser aqui evidenciadas, né? As diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras, linguagens. Participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto o planejamento da gestão da escola,
das atividades propostas pelos educadores quanto à realização de atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais, dos ambientes e tudo mais. São vivência cidadã, por isso está aqui, atrelado ao princípio político. Expressar como sujeito dialógico, mais uma vez essa questão do sujeito, do agente, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos por meio de diferentes linguagens. Nos estéticos, brincar cotidianamente diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças ou adultos, ampliando e diversificando seu acesso às produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias e por aí vai. É interessante que é a maneira como se articula, os princípios com os direitos de aprendizagem, nesse caso. E aqui a gente tem os campos de experiência, tais como também aparecem na BNCC, o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação e, por fim, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Ou seja, é um esquema parecido de fato com aquele que podemos identificar na BNCC. Mas há algumas mudanças que a gente vai ver daqui a pouco, algumas especificidades. Então, quanto aos objetivos de aprendizagem, o CRMG segue exatamente o que preconiza ali a BNCC, distribuindo-os conforme os espaços relativos aos campos de experiência nas 3 faixas etárias. Então, temos aqui aquela questão dos códigos, a gente conversou a respeito disso, dos códigos alfanuméricos, e temos aqui os objetivos de aprendizagem. Por exemplo, aqui no eu, o outro e o nós, perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças, nos adultos e no ambiente, ali dos bebês, de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, demonstrar atitude de respeito, de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos, e por fim as crianças pequenas, de 4 a 5 anos e 11 meses, demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades, maneiras de pensar e agir no mundo, Ou seja, questões eminentemente importantes para o convívio social, para ser e estar nesse mundo. Para além da estrutura aí preconizada pela BNCC, o CRMG indica as possíveis articulações entre direitos de aprendizagem, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, contando ainda com orientações didáticas e experiências propostas. Essa é uma diferença com relação à base. Há uma indicação metodológica, de fato, ou seja, nessas orientações didáticas e na proposta de experiências possíveis, relacionadas aí tanto aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento quanto aos direitos de aprendizagem. Então, essa é uma, digamos assim, uma inovação com relação ao documento anterior, à base, Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, campo de experiência, o eu, o outro e o nós temos aqui os direitos de aprendizagem, Vou mudar aqui para ficar mais visível. Os direitos de aprendizagem aqui. Temos aqui conviver com crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, reconhecer e respeitar as diferentes identidades e o pertencimento étnico-racial, de gênero e de religião. Temos aqui um primeiro objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, que é perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos e no ambiente. E aqui orientações didáticas. Os bebês desde bem pequenos, a gente está falando para a primeira faixa etária, os bebês desde bem pequenos têm iniciativas de busca por interagir com os adultos e as crianças. As relações de confiança e segurança são essenciais para motivar suas autoiniciativas de interação para, por meio delas, explorar e aprender sobre o mundo à sua volta. Por meio das relações de confiança nas quais professores e professoras respondem de maneira positiva às suas ações e diferentes formas de expressão e comunicação, os bebês começam a perceber que são capazes de conseguir reações específicas a partir de suas ações e que suas ações têm efeitos nas outras pessoas.
E aqui a gente tem um conjunto de experiências propostas para pensar essas relações aqui. Criar vínculos afetivos com outras crianças e adultos com os quais convive. Vivenciar atitudes de acolhimento e colaboração. Falar, visualizar e participar da organização da rotina, da sala de aula, por exemplo. Interagir em conversas e brincadeiras nos grupos. Essa é uma possibilidade. Aqui temos outra. Esse aqui é o conviver e nós temos aqui o conhecer. Conhecer-se nas interações e construir uma identidade pessoal e cultural, valorizar suas próprias características e as das outras crianças e adultos, constituindo uma confiança em si e uma atitude acolhedora e respeitosa com relação aos outros. Quanta falta isso faz para adultos, não é mesmo? E aqui a gente tem o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida, vivenciando as tradições regionais e suas identidades culturais, conhecendo as diversas culturas, presentes inclusive ali, nesse ambiente onde vive, nesse ambiente onde está a escola, nesse ambiente onde se nasceu, etc. Orientações didáticas, e aqui a gente está falando de 1 ano a 6 meses, né? De 0 a 1 ano e 6 meses, bebês ainda. As crianças bem pequenas aprendem a respeitar as diferentes culturas e modos de vida, ao mesmo tempo em que conhecem e valorizam suas próprias características e compreendem como estas contribuem e marcam sua cultura, criando valor positivo frente às diferenças de gênero, etnia e crenças religiosas. Nas experiências propostas, conhecer as diferentes tradições culturais, os costumes do seu grupo e de outros grupos, valorizar o patrimônio científico e tecnológico, histórico, artístico e cultural, conhecer, valorizar e respeitar as histórias e culturas indígenas, afro-brasileiras, dentre tantas outras. Agora, dos 4 aos 5 anos e 11 meses, crianças bem pequenas, conhecer-se também, relatar fatos importantes sobre o seu nascimento, desenvolvimento, a história de seus familiares e sua comunidade. Crianças pequenas, né? A diferença, aprendem sobre a noção de tempo e por meio das diversas experiências em que vivem desde o seu nascimento. Nessa faixa etária já conseguem elaborar imagens mentais, conquista essa que se apoia para lembrar e falar sobre acontecimentos passados e a fazer antecipações para o futuro, né? Aquela questão de lidar com os tempos, com o antes, o agora e o depois, né? Com a ideia de anterioridade, simultaneidade, posteridade. A participação das crianças pequenas em eventos e celebrações como festa de aniversário, festa junina, viagem de férias, visita familiares ajuda com que se aproxime da noção de sequências temporais sobre as quais a gente também já falou brevemente. Tendo oportunidades de falar sobre suas lembranças e vivências, as crianças aprendem a expressar as suas próprias ideias a respeito do tempo. Então aqui, nas experiências propostas, perceber a lógica da sequência temporal, ontem, hoje e amanhã, antigamente e atualmente, perceber que o tempo é determinado por períodos, dias, semanas, estações do ano, meses, anos, conhecer fatos da sua própria história, desde seu nascimento até os dias atuais, conhecer fatos sobre a história dos seus próprios familiares. Então essas são possibilidades com as quais a gente pode efetivamente lidar, né? Dentro dessa perspectiva da educação infantil presente no currículo de referência. No que se refere às especificidades regionais, que é uma questão que é mencionada pela BNCC, ou seja, não se fecha a ideia de currículo porque as regiões do país têm suas peculiaridades, as cidades têm suas peculiaridades. O CRMG, seguindo as diretrizes nacionais para a educação infantil de 2010, bem como a própria BNCC, prevê a discussão em torno da própria diversidade cultural existente em Minas Gerais. Né? É óbvio, né? O estado do tamanho da França, tamanho de um outro país, né? Tamanho de um país grande, assim considerado, obviamente vai ser diverso em termos culturais. Não vai ter uma população que é toda igualzinha em termos das suas formas de ser e estar no mundo, jamais. Então o que o próprio documento nos diz mais uma vez? Que é necessário planejar práticas pedagógicas considerando culturas plurais, dialogando com a riqueza de toda a diversidade de contribuições familiares e comunitárias, suas crenças e manifestações, fortalecendo assim as formas de atendimento articuladas aos seus saberes e suas especificidades, aprimorando dessa forma os mecanismos de acesso, inclusão
e permanência, lutando pela qualificação da educação mineira. Um discurso mais direto. Prevê ainda uma discussão, são discussões específicas que são interessantes de serem mencionadas aqui, reconhecidas por óbvio. Prevê ainda uma discussão acerca da educação infantil quilombola, cuja organização em Minas Gerais se deu a partir da resolução da Secretaria Estadual de Educação 3.658 de 2017, e que objetiva atender às especificidades das comunidades quilombolas, rurais e urbanas, em suas variadas manifestações culturais, políticas, econômicas e suas especificidades quanto à organização social. Obviamente que tem um alinhamento com a discussão nacional. Ainda com relação a essa educação infantil quilombola, o currículo referência destaca a importância dessa modalidade de ensino no que se refere à valorização da história e da memória das comunidades, como símbolo de sua própria resistência ao longo do tempo, luta pelo reconhecimento inclusive de seus próprios territórios. Então são elementos importantíssimos e que devem ser reconhecidos. Não se trata apenas, portanto, diz o documento, de respeitar a consciência negra. Não se diz, portanto, inclusive, de marcar no calendário apenas um momento para se evidenciar as relações étnico-raciais em datas comemorativas. Trata-se, portanto, da necessidade de construção de um projeto político-pedagógico que respeite o direito a uma educação eminentemente antirracista. Então, que haja uma prática antirracista nas práticas educacionais. E, obviamente, há uma relação com aquilo que dispõe a Lei 10.639 de 2003, já discutido por nós. Um outro elemento importante, uma outra modalidade de educação infantil é a educação infantil indígena, que é indicada como iniciativa que objetiva a equidade racial, mais uma vez em consonância com a Lei 11.645, que é complementar a 10.639, e tal modalidade de ensino deverá ser oferecida quando houver demanda e interesse das comunidades indígenas, sendo que as escolas indígenas possuem plena autonomia para organizar suas práticas pedagógicas que estarão ali alinhadas com suas identidades étnicas específicas, com as identidades da própria comunidade. Há um parecer do Conselho Nacional de Educação de 2009 que apresenta aí alguns princípios que regem a elaboração das práticas ou propostas pedagógicas voltadas para os povos indígenas, especificamente na educação infantil, e que dizem o seguinte: primeiro, que eles devem objetivar aí proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, crenças, valores, concepções de mundo e memórias de cada povo, reafirmar a identidade étnica e a língua materna como elementos de constituição das próprias crianças, de sua vivência e de sua relação com as memórias daquele povo, de sua própria etnia, Me parece que está faltando um itemzinho aqui também. Está faltando. As populações em situação de itinerância é um outro tema que é colocado aqui, no documento. Pausa. Consegui corrigir aqui, estava faltando, os elementos aqui, não podia deixar de fora não. Complementando aqui o parecer, nós temos aqui, dar continuidade à educação tradicional oferecida na família, articular-se as práticas socioculturais de educação aos cuidados coletivos da comunidade, adequar calendário, agrupamentos etários e organização de tempos, atividades e ambientes, de modo a atender às demandas de cada povo indígena. Então, não poderia deixar esses dois itens de fora de forma alguma. Obviamente que esses itens todos eles estão coadunados com aquelas possibilidades de se tratar de temas diretamente relacionados ao ensino de história, dentro aqui dessa perspectiva do currículo referência. Nós temos ainda as populações em situação de itinerância, que é uma questão que é pouco debatida, pouco conhecida muitas vezes, que essas populações são aquelas formadas por crianças e adolescentes pertencentes a diferentes grupos sociais que, por motivos culturais, políticos, econômicos, de saúde, dentre tantos outros, se encontram em permanente deslocamento por diferentes territórios, tais como povos ciganos, refugiados, trabalhadores circenses,
dentre tantos outros, né? Então há aqui também o reconhecimento da existência dessas populações, dessas suas situações específicas, né? E da necessidade de garantir-lhes o direito, né, à educação, inclusive. Então o documento indica, portanto, a necessidade de serem resguardados seus direitos educacionais, assegurando-se aí a matrícula e a continuidade do percurso escolar dos povos que se encontram nessa condição de itinerância, né? Sendo que a resolução do Conselho Nacional de Educação de maio de 2012 indica aí as diretrizes específicas para a realização desse atendimento a essas populações. É mais uma oportunidade para discutir questões relativas aos temas do ensino de história, discutindo, por exemplo, questões relativas à história desses diferentes grupos, tais como os ciganos, né, alvo de toda sorte de preconceitos, historicamente, de perseguições, né, inclusive aqui no Brasil, inclusive em épocas não tão distantes de nós, em conflitos mundiais, como na Segunda Guerra, de povos que ainda são muito estigmatizados, portanto, vou te falar de outros temas contemporâneos, tais como os deslocamentos forçados, e que gera os chamados refugiados, né, a experiência do refúgio, né, de ter que fugir da sua própria cidade, do seu próprio país, do seu lugar de nascimento, para buscar vida digna em outros espaços do mundo. Obviamente que Minas Gerais também está incluída dentro desse processo histórico global, né? Essa é uma condição interessante para a gente discutir uma série de temas, dentre eles a diversidade, atrelar questões que muitas vezes podem estar visíveis ali na comunidade em que essas crianças atendidas por vocês podem viver também. Então a gente começa discutindo aqui a educação infantil, né? Na semana que vem a gente fecha o currículo referência, fechando também a disciplina, comentando a respeito de como ele conversa conosco a respeito do ensino fundamental, especificamente os anos iniciais. Ok? Um grande abraço para vocês, continuem se cuidando, desejo permanente. Até breve. Tchau, tchau.